Amém, glória a Deus. Estamos chegando, né? Chegando aqui, boa noite. Hoje está meio quente aqui, né? Nosso estúdio aqui está quentinho. Goiânia está muito quente. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos que estão já assistindo conosco. Que você possa hoje ficar aí sentadinho na sua cadeira, no seu sofá, para ouvir uma das maravilhas da palavra de Deus, né? Amém, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta noite? Vamos, né? Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por tua bondade, por teu amor. Damos graças a ti, ó Deus, Pai, por tua misericórdia, Senhor. Abençoa, meu Deus, Pai, meus irmãos, meus amigos que estão participando desta live nesta noite. Pai querido, planta a tua palavra, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém? Chegando pessoas por aqui, né? Já tem alguns irmãos. Que maravilha, né? Boa noite, paz de Cristo. Amados irmãos, nós vamos hoje falar de um assunto muito bom mesmo, né? Contar uma história que está na Bíblia Sagrada, no livro de Crônicas. Boa noite, minha amiga, minha sobrinha, Delmácia. Delmácia, minha nova sobrinha. Amém? Também para Marilza Gomes, que está em Araguaína, né? Assistindo conosco. Um abraço para você, para minha irmã Ana Maria, minha família toda especial em Araguaína, no estado do Tocantins. Para Suzete Valadão, chegando aqui, né, Suzete? Graças a Deus por sua vida, minha cunhada. Ô Irão Valadão, tudo bem aí, meu filho? Como é que tá? Tudo tranquilo? Que bom que você está também, tá? Quietinho aí no seu sofá. Nós vamos hoje ter um assunto, olha, dos céus, para falar com os irmãos, né? Vê que a lente está balançando um pouquinho, né? Não tem problema não. Graças a Deus. Marilza está dizendo que minha irmã está assistindo. Que bom, glória a Jesus pela vida dela, né? Amém? Vocês viram o cenário está um pouquinho diferente aqui atrás? Porque como está muito quente eu deixei a porta aberta. Eu sou sabido, né, Suzete? Então tá bom, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos falar de uma história de Salomão, o grande rei Salomão. Está do capítulo 1, versículo 7 até o versículo 13. O título da palavra de hoje, que os irmãos já viram durante o dia nos posts de chamada, é Pede-me o que tu queres. Que palavra linda, né? Pede-me o que tu queres. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra do Senhor assim: Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse... Olha só, deixa eu voltar aqui. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Peça o que você quer que eu lhe dê, né? Veja que maravilha, né, irmãos? Salomão respondeu: Foste o Senhor muito generoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, não pediu bens, não pediu honras, e nem mesmo pediu a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade ou vida longa,
mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riqueza, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Aleluia! A história é muito linda, né, irmãos? Maravilhoso mesmo. Então, amados, esses fatos aconteceram no início do reinado de Salomão, né, quando Davi tinha falecido e tinha passado a responsabilidade para Salomão governar Israel, para ser rei sobre Israel. Então, quando ele se preparar para iniciar a construção do templo do Senhor, uma obra maravilhosa, uma das obras mais primas de todos os tempos, a construção do templo de Jerusalém, então ele resolveu ir até a terra de Gibeão, né, onde estava o tabernáculo do Senhor, aquele tabernáculo que Moisés havia construído, que está listado lá no livro de Êxodo, né? Quero mandar um abraço especial para minha querida Poliana Oliveira, né? Também para Vilminha, guerreira valente, Vilma, que maravilha. Também para meu sobrinho Cleomagno, que está lá em Redenção, no estado do Pará. Um abraço para você. Também para minha sobrinha Cleane Gomes, lá em Araguaína. Graça e paz para vocês todos, tá? Se eu passar o nome de alguém sem falar, vocês colocam alguma coisa aí que a gente volta a falar com vocês, tá bom? Maravilha. Então, como eu estava falando, irmãos, o rei Salomão assumiu o reinado de Davi. Ele era muito jovem na época. A história não cita a idade dele, mas os historiadores dizem que ele tinha mais ou menos 15 anos de idade, né? 15 anos de idade. Era um jovem, né, que estava assumindo uma responsabilidade muito grande. E a principal responsabilidade que ele tinha assumido de Davi, seu pai, era a responsabilidade de construir o templo do Senhor, o grande templo de Salomão. Então, como os irmãos já leram na Bíblia, foi um templo suntuoso, uma das maiores obras de todos os templos já construídos em Israel, né? Foi gasto ali naquela construção do templo toneladas e toneladas de ouro, toneladas de bronze, de ferro, milhões de metros cúbicos de madeira, tudo madeira de lei, maior parte delas importada do Líbano. Então Salomão tinha responsabilidade de construir o templo sem poupar recurso. Tinha que obedecer rigorosamente às medidas estabelecidas por Davi, seu pai. Oi, Cleia Barros, um abraço para você, minha amiga, minha irmã. Você está em Conceição do Araguaia, né? O Cleomar colocou aqui, estamos assistindo de Redenção. Que maravilha. Bom, hoje está animado, eu estou também, viu? Estou muito animado aqui hoje. Então, amado, quando Salomão foi ungido rei de Israel, né, ele reuniu toda a assembleia de ancião do povo para ir até Gibeão. Gibeão era uma cidade que tinha uma região aonde estava o tabernáculo de Deus, a tenda da congregação que Moisés havia construído no deserto. Então ele foi até lá para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 sacrifícios, né? Foi muito bois que mataram em holocausto. E ali então ele resolveu pernoitar naquela cidade, após fazer todo aquele sacrifício, né? E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Que maravilha! E é interessante que nesse encontro que Deus apareceu para Salomão, né, o Senhor falou para ele uma frase, irmãos, que me marca muito essa frase. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Sabe, amado? Peça o que você quer que eu lhe dê. É algo maravilhoso, irmão. Falar com Deus e Deus colocar isso para nós. Peça o que você quiser, né? Eu fico pensando, amados, que essa frase, sempre eu trago para os dias de hoje essa frase. Se fosse para mim, se Deus tivesse feito essa proposta para mim, para você,
e dito assim, olha, pede o que tu queres que eu te dê. O que você quer que eu te dê? Qualquer coisa que você quiser, peça que eu te dou. O que nós iríamos pedir? Né? Mas antes de eu responder aqui, quero mandar um abraço para minha sobrinha Leidiane. Leidiane Valadão. Também para Ivonete Souza Veiga. A Ivonete está assistindo. Um abraço para você, minha amiga, minha irmã. Deus te abençoe. Então, amados, veja bem, né? Salomão estava ali, né, com uma missão muito importante. Um jovem assumindo o trono de Israel com uma responsabilidade gigantesca, né, para construir o templo do Senhor. E é interessante, amados, que nós aprendemos com esse diálogo que Deus teve com Salomão, a importância que Deus dá para o nosso sentimento, para nossas vontades. Deus sabia exatamente o que Salomão precisava naquele momento, assim como Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso. Então será por que Deus perguntou para Salomão, peça o que tu queres que eu te dê? Ele poderia simplesmente dar aquilo que Salomão precisava. Mas é interessante que essas perguntas que Deus faz não foi só para Salomão. Eu estava olhando aqui, irmão, voltando um pouco, indo um pouco para frente na Bíblia, lá em Marcos capítulo 10, né, conta a história de um discurso, né, de uma conversa que Jesus teve com o cego Bartimeu. E interessante que Jesus fez essa pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Né? Embora Jesus soubesse exatamente o que o cego queria recuperar sua visão, queria ver de novo, né? Mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu tenha vista. Mas Jesus já sabia o que ele queria. Jesus sabia o que ele precisava. A mesma coisa com Salomão. Quando Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que você quer que eu lhe dê. O que você quer? Pode pedir qualquer coisa. E é interessante, amados, que a gente fica meditando sobre o peso desta palavra de Deus. O peso desta palavra que ele teve na vida de Salomão. Porque Salomão poderia ter pedido naquele momento, né, uma vida pacífica, né? Podia ter pedido vitória sobre os inimigos dele, podia ter pedido riqueza, podia ter pedido tantas coisas que Salomão podia ter pedido naquele momento. Mas ele foi muito sábio. Deus naquele momento estava colocando à disposição de Salomão todas as bênçãos da terra. Todas as bênçãos da terra estavam ali naquele momento à disposição de Salomão. Salomão, pede o que tu queres. Deus não falou para ele poupar nada, para ele omitir nada. Pede o que tu quer que eu te dê. Que maravilha, sabe, irmão? A gente tem que pensar assim: Deus, o Deus maravilhoso de Salomão, é o Deus maravilhoso que atende a nós hoje, atende a mim e a você, que serve a mim e a você. É o meu Deus, é o seu Deus. Então o Deus que fez a proposta para Salomão, ele está fazendo essa mesma proposta para nós hoje. Apenas vezes nós não temos o discernimento para ouvir de Deus uma frase como essa hoje. Mas eu sei que Deus quer também nos dar tudo que nós precisamos, tá? Não é tudo que nós queremos, não. Porque Deus não dá tudo que nós queremos, dá tudo que nós precisamos. Então tem uma diferença entre uma coisa e outra, né? Então Deus colocou à disposição de Salomão todas as bênçãos da terra, todas as riquezas, todas as vitórias. Era uma oferta encantadora. Pede o que tu queres. Pede o que tu quer. O que tu quer que eu te dê? Então a possibilidade dele ter tudo o que ele precisava, tudo que ele pensava, tudo que ele até tinha sonhado, era algo maravilhoso. E podia despertar desejo inusitado. Sabe, amados? Isso é interessante, porque às vezes, quando nós estamos diante de uma situação dessa, a nossa mente pode surgir em nossa mente, né, pedidos que não estejam de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós estamos, né, no momento desse, no momento que Salomão estava, Salomão não pediu nada além daquilo que era necessário para o governo dele. Mas e se fosse eu? Né? E se fosse você, amado?
estar naquele local ali? O que nós ia pedir? Eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Maria de Lourdes. Ô, minha irmã, que bom, né? Tô sabendo aqui do tratamento que você está fazendo, está maravilhosamente bem. Isso é uma dádiva de Deus, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Então, amados, voltando ao texto, Deus estabeleceu para Salomão naquele momento: Salomão, eu ouvi, né? Eu vi os holocaustos que tu fizeste, o sacrifício, a sua devoção, né? Eu honro a ti como honra teu pai Davi. Então pede para mim o que você precisa. O que tu está precisando? O que tu quer? Então Salomão respondeu. A resposta de Salomão é algo maravilhoso. Olha só. Nós lemos no versículo 7 que Deus colocou para ele: peça o que você quer que eu te dê. E Salomão respondeu. Versículo 8. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi meu pai, e fizeste-me reinar no lugar dele. Agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha só, irmãos, a primeira coisa que Salomão fez não foi pedir. A primeira coisa que Salomão fez na resposta para Deus não foi colocar diante de Deus uma enxurrada de pedido, né? Que às vezes, né, é aquele momento ali, ele poderia colocar para Deus logo: Senhor, eu quero isso, isso. Não. A primeira coisa que Salomão fez é algo que nós temos que aprender: glorificar a Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a bondade de Deus. Como ele disse: tu foste bondoso com meu pai e me fizeste reinar em teu lugar. Embora ele tivesse na sua mão ali a possibilidade de responder tudo aquilo que Deus havia falado para ele, primeira coisa que ele fez foi glorificar a Deus. E ele disse: agora, ao Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão exaltou a Deus. Salomão levantou sua voz para glorificar a Deus. Ele não colocou diante de Deus suas petições em primeiro momento, mas em primeiro lugar ele glorificou a Deus. Então, em tudo que nós fazemos, irmãos, toda oportunidade que nós tivermos em nossas vidas, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para Gersileide. A Gersileide está por aqui também. Maravilha, filha. Um abraço para você. Felipe. Legal. Então, amados, nós temos que aprender que antes de todas as coisas, o Deus poderoso é Deus, é Senhor. É como diz o Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, mas antes de tudo Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus, a quem eu devo glorificar, a quem eu devo reverência. Então nós não podemos, nas nossas petições, nas nossas orações, quando nós dobramos nossos joelhos para pedir a Deus alguma coisa, colocar diante de Deus descarregar diante de Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas petições. Não, primeiro glorificamos a Deus. Aprendemos a dizer que Ele é Deus, o meu Senhor, o meu Pai, exaltar o seu santo nome. Vocês estão entendendo? Salomão fez isso. Salomão respondeu: foste muito bondoso com meu pai. Tu foste bondoso, misericordioso, maravilhoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só, o Pai Nosso, que é a oração que nós tantos conhecemos, em Mateus capítulo 6, versículo 9. O que diz lá? O Pai Nosso começa assim. Jesus disse: olha, quando vocês for orar, orem desse jeito, né? O Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Se vocês verem o modelo da oração do Pai Nosso, ele é completo. Mas primeiro começa com adoração, primeiro começa com louvor, primeiro começa com reconhecimento.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Depois vem todas as outras coisas, né? Mas primeiro nós aprendemos a glorificar a Deus, levantar a nossa voz em gratidão e dizer: Pai que estás nos céus, tu és santo. Pai que estás nos céus, tu és o meu Deus. Depois então eu vou responder a sua pergunta: Pai, o que queres que você pergunte? O que eu quero neste momento? Mas em primeiro lugar, adorar a Deus. Em primeiro lugar, louvar o seu nome. Sabe, amados, porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o meu Senhor. E Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Né, Antônio Luiz? Boa noite para você. Antônio Luiz Dias dos Santos, né? Glória a Jesus por essa família maravilhosa que nós amamos, ó, demais, irmão, demais. Bom? Então, Salomão foi naquele momento sábio. Ele não descarregou diante de Deus tudo aquilo que ele estava desejando, diante daquela oferta maravilhosa que Deus fez para ele. Salomão, pede o que tu quer que eu te dê. Ele podia já ter começado pedindo. Não. Primeiro, ele começou a engrandecer o nome do Senhor, louvar o seu santo nome, dizer: Senhor, tu és poderoso. Isso é maravilhoso, né, Antônio Luiz? A paz do Senhor, glória a Deus, né? Então, em Paulo escrevendo no capítulo 1, versículo 3 da segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele começa naquela petição dele também dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Paulo estava iniciando uma oração a Deus, mas ele colocou em primeiro lugar a adoração, o reconhecimento, a reverência. Né, Lucinha? Lucinete dos Santos, abraço para você, minha querida. Boa noite para você. Então, Paulo está nos ensinando a mesma coisa. Ele estava iniciando uma oração. Ia colocar diante de Deus as suas necessidades, as suas súplicas. Mas em primeiro lugar, ele exaltou e engrandeceu o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Que maravilha de palavra! O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha só, né? Que palavra maravilhosa. Maravilhosa mesmo, né? Que Paulo escreveu. Então, assim, amados, esse texto que nós lemos, daquele diálogo de Deus com Salomão, né? Nós aprendemos isso. Porque Deus chega para Salomão, um jovem assumindo um reinado, né? Uma grande responsabilidade. E certamente Salomão estava naquele momento muito ansioso para iniciar o seu reinado, para iniciar a construção do templo que o seu pai Davi havia incumbido ele. Então ele poderia perfeitamente, naquele momento que Deus fez aquela proposta para ele: pede o que tu queres, já começar a colocar: Deus, eu quero construir o templo, Deus, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não, mas primeiro Salomão exaltou o nome do Senhor, porque Deus é Deus de adoração. E a Bíblia diz que Deus habita no meio da adoração, no meio do louvor. Aí você pode pensar assim: meu amado irmão, mas adoração não é só quando eu canto um louvor? Não, amados. Adoração é tudo que nós fazemos para exaltar o nome do Senhor. Nós estamos adorando. Não é só quando nós cantamos louvores, também é uma adoração, mas nós podemos adorar o Senhor com nossas mãos levantadas, podemos adorar o Senhor com nossos gestos, podemos adorar o Senhor com as nossas vidas, podemos adorar o Senhor com nossos testemunhos. Tudo é uma forma de adorar o Senhor. Sabe, amados? Quando nós temos testemunho vivo de Deus, nós estamos adorando o seu nome, honrando o seu nome, né, Lucinha? Nós estamos honrando o seu nome. Então isso é maravilhoso, né? Desculpa os irmãos que estão balançando um pouco a câmera. Depois eu resolvo, que hoje não dá tempo, né? Está no meio da transmissão, então tá bom. Mas vamos tentar aqui evitar balançar um pouquinho, ok?
Então no versículo 10, o que Salomão, depois de adorar o Senhor, depois de reconhecer o poder de Deus, depois de reconhecer a santidade de Deus, ele diz para Deus, versículo 10, Senhor, dai-me agora sabedoria e conhecimento. Olha o que Salomão pediu, irmãos. Olha o que Salomão pediu. Algo inusitado. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este povo tão grande? Já pensou, amados? Salomão poderia ter pedido tantas outras coisas, riquezas, fama. Salomão poderia ter pedido, sei lá, né? Se fosse no dia de hoje, talvez, quem sabe, poderia ter pedido uma boa casa de praia, um carro de luxo, uma viagem para um resort no Caribe. Pediria, quem sabe, né, irmãos? Pediria qualquer coisa pessoal para o nosso relacionamento pessoal, para a nossa vida pessoal. Não, mas ele pediu algo que pudesse ajudar milhões de pessoas que ele ia governar. Ele pediu sabedoria. E é uma coisa, irmãos, que nós temos que pedir a Deus todos os dias: sabedoria. Porque a Bíblia diz que o mundo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Quantas pessoas naufragam na vida por falta de sabedoria? Quantas pessoas, né, fracassam nos negócios por falta de sabedoria? Quantos casamentos são destruídos por falta de sabedoria? Então sabedoria é algo que nós temos que pedir a Deus. E sabedoria não se compra, não se acha no supermercado. A sabedoria somente Deus tem, porque a sabedoria é um atributo especial de Deus. Você pode até ser muito inteligente, muito esperto, mas às vezes não é sábio, porque são duas coisas diferentes, né? Isso fez parte da ministração que eu fiz na igreja a respeito disso, né? Pautando a diferença entre inteligência e sabedoria. Tem pessoas muito inteligentes, mas com pouquíssima sabedoria, né, Luzinete? Luzinete Simões, guerreira valente, né? Deus te abençoe. Um abraço para você e por irmão Darley. Família maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, amados, Salomão pediu para Deus: Senhor, dai-me sabedoria e conhecimento. Era aquilo que ele precisava naquele momento, porque ele, tendo sabedoria, todas as coisas ele ia acrescentar na vida dele. É por isso que em Mateus 6,33, Jesus Cristo nos ensina: buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. E o reino de Deus constitui em sabedoria. O povo de Deus é um povo sábio, um povo sabido, né, Suzete? Um povo sabido, detentor da sabedoria do alto, mas uma sabedoria que só Deus tem e que só Ele pode distribuir para o seu povo. Não adianta nós estarmos querendo, amados, buscar sabedoria em qualquer outra fonte que não existe, porque sabedoria é um dom de Deus. Quero mandar um abraço para uma pessoa muitíssimo especial, Raimunda Pontes de Miranda, mais conhecida como Raimundinha. Um abraço para você, minha querida. Oh, que maravilha que você está por aqui. Oh, maravilha mesmo. Então, amados, a sabedoria, né, que nós temos que buscar de Deus, nós não encontramos em qualquer lugar. Nós não encontramos na prateleira da vida, no banco da universidade. Não, na universidade nós obtemos inteligência. Na universidade nós obtemos muitas coisas, mas a sabedoria de Deus só Ele tem, porque a sabedoria é um dom de Deus, é um atributo de Deus. E é isso que Salomão pediu
Deixa eu ver o que a Raimundinha escreveu aqui. Boa noite, povo de Deus, que amo muito. Amém, minha querida, amém mesmo. Saudade de você também, tá? Muita saudade desse povo maravilhoso. Então, meus queridos, a sabedoria que Salomão pediu é a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria que se adquire no banco da universidade. Ela é muito importante, sim. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento que nós adquirimos no colégio é muito importante para nossas vidas. Mas a sabedoria do alto só Deus tem. E Ele dá aquele que Ele quer dar. Aquele que pede com humildade. Aquele que busca com sinceridade. Está entendendo? Então, a sabedoria de Deus, ela é conquistada. Eu conquisto a sabedoria de Deus se no meu coração eu tenho sinceridade para com Ele, humildade para com Ele, reconhecimento que Ele é o detentor de toda a sabedoria. Que maravilha, né? Que maravilha. Porque Deus, irmão, Deus ouve o nosso clamor quando nós pedimos com sinceridade. É o que está escrito lá no Salmo 86. Deus dá ouvido à nossa oração e atende às minhas súplicas quando nós pedimos com humildade. Aprender a pedir de Deus aquilo que Salomão fez. Salomão não pediu nada para ele pessoalmente, mas ele pediu aquilo que era necessário, que ele pudesse satisfazer o interesse do seu povo, do povo de Israel. Porque, irmão, é muito importante nós aprendermos a pedir de Deus. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, ele fala para nós o seguinte, diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Às vezes pedem para esbanjar. Está escrito, capítulo 4, versículo 3 de Tiago. Então, quando nós precisamos pedir a Deus, nós temos que obedecer o modelo da oração do Pai Nosso, que é o modelo original da oração que Ele nos ensinou. Em primeiro lugar, aprender a reconhecer que Ele é o nosso Pai. Segundo, aprender que Ele é o santo, Ele é santificado. E aprender que a vontade dele deve prevalecer tanto nos céus diante dos anjos, como na terra diante dos homens. Estão entendendo? Então, é o que Tiago nos ensina. Às vezes vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir. Nós temos que aprender a pedir, irmãos. Chegar diante de Deus em reverência, com temor. Não é ter medo, é temor, reverência. Reconhecer que Ele é o nosso Pai, que Ele é santo e que a sua vontade tem que prevalecer em todos os lugares. Glória a Jesus, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, Raimundinha? Palavra maravilhosa. Então, Salomão falou para Deus: Senhor, tu está dizendo para mim pedir o que eu quero. Mas o que eu quero é sabedoria e conhecimento, Senhor. Eu quero sabedoria. Eu quero ter discernimento para governar este povo. Isso é maravilhoso, né? Aprender a pedir para aprender a receber. E é importante que nesse conceito de relacionamento entre nós e Deus, quando nós pedimos para Deus, nós temos que estar preparados para a resposta que Ele vai nos dar. Como diz Tiago, quando nós pedimos mal, não sabemos pedir, e às vezes nós queremos que Deus responda, e Ele responde. Mas a resposta de Deus, ela ocorre em 3 tempos diferentes. Ela pode ser sim, agora. Pode ser não, ou pode ser simplesmente espere o meu tempo, meu filho. E às vezes nós não queremos esperar, né? Mas Deus fala para nós: espere o meu tempo. Porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos e quando nós precisamos. Não é isso? Que maravilha! Então vamos lá. Versículo 11. Então Deus disse a Salomão, vocês estão pegando o roteiro. No versículo 7, né, Salomão apareceu para Deus
e falou: Salomão, pede o que tu queres que eu te dê. No versículo 8, Salomão respondeu, adorando o Senhor, reconhecendo o Senhor, que Ele é o Deus bondoso e maravilhoso, o Deus que preparou a sua vida, o Deus que abençoou seu pai Davi. E no versículo 9, 8 e 9, né? No versículo 10, Salomão então pede para Deus sabedoria e conhecimento. E no versículo 11, Deus falou para Salomão, quando Salomão disse: Senhor, dai-me sabedoria e conhecimento, Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, não pediu bens, não pediu honra, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu fama. Olha que maravilha, irmãos. Tampouco você pediu uma vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar. Deus achou o pedido de Salomão uma maravilha, porque ele foi sincero e não pediu nada para ele pessoalmente. Ele não pediu nada que pudesse vangloriar a sua vida, mas ele pediu algo que pudesse ser benéfico ao povo que ele ia governar, a outras pessoas. Sabe, amados, a nossa vida, olha só, nossa no plural, ela é minha, mas também de outras pessoas que convivem comigo. Então, não há como nós servir a Deus sem que as pessoas participem dessa vida que nós temos com Deus. Nós não servimos a Deus para nós, para mim somente, mas quando eu sirvo a Deus, o intuito é também abençoar outras pessoas que estão em volta de mim, que se cheguem a mim, né, Raimundinha? É isso aí. E foi o que Salomão fez. Ele tinha lá quase 5 milhões de pessoas para atender, para governar. Ele pediu sabedoria para que pudesse beneficiar aquelas pessoas que estariam sob a sua responsabilidade. Ele quis que a bênção que Deus desse para ele pudesse ser compartilhada com todo aquele povo daquela nação. Ele não foi ganancioso, soberbo. Ele pediu o que podia ser bom para ele, mas também muito mais para o povo o qual ele estava, responsável no seu governo. É aquilo que o próprio Salomão nos ensina no Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Delmárcia, glória a Deus, né? Ô meu amigo Luciano Oliveira, amém. Bom mesmo, né? Que você está por aqui, ó. Deus te abençoe. A você e a sua família maravilhosa que Deus te deu. Bom? É isso aí. Então, amados, o próprio Salomão nos ensinando em Provérbios 16, 19, ele diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, Salomão não foi soberbo, ele não foi ganancioso, ele pediu aquilo que era exatamente necessário para ele fazer um governo bom para o povo de Israel. Apareceu aqui o meu eletricista predileto, Raimundo Nonato. Um abraço para você, para a irmã Vina. Pessoal aí, ó, Deus te abençoe, viu? A paz do Senhor esteja contigo também. Graças a Deus. Por que, amados? Porque Salomão não se preocupou em riquezas. Não. Porque a riqueza, irmão, é um dos frutos que nós adquirimos quando nós somos gratos a Deus. Ele distribui a riqueza segundo as nossas necessidades, né? Porque às vezes, quando muitas pessoas querem ficar ricos desordenadamente, faz tantas coisas que não deve fazer. É por isso que 1 Timóteo 6,9, Paulo nos ensina: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Então Salomão estava sábio naquele momento de pedir o que era necessário para o seu governo, para ele poder abençoar aquelas pessoas, né, Nonato? É isso aí.
Então, o que aconteceu, amados? Olha só o que Deus continuou falando para Salomão. Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, bens ou honra, nem a morte dos seus inimigos, não pediu uma vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo. Olha o que Deus diz aí no versículo 12. Sabedoria e conhecimento lhes são dados. Aquilo que Salomão pediu. Deus disse: olha, sabedoria e conhecimento eu vou te dar. Mas além disso, é aquilo que diz, aquilo que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,33. Além disso, também te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve. Olha, irmãos, essa proposta é maravilhosa. Se nós pegarmos a história de Davi foi um homem que teve riquezas maravilhosas. Só para a construção do templo, ele deu 105 toneladas de ouro. É pouco, é? E 245 toneladas de prata. Olha que Deus está dizendo: vou te dar riqueza, muito mais do que qualquer outro rei já teve. Ele diz assim, Deus falou para ele: eu lhe darei também riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Então, se a palavra de Deus não falha, essa riquezinha que esses sheiks têm para esses reis dos Dubai da vida, é pouca coisa diante da riqueza de Salomão. Pouca coisa. Então, quando nós pedimos as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, Deus se agrada. Por que Deus se agradou do pedido de Salomão? Salomão pediu sabedoria e conhecimento. É o que falta tanto neste mundo hoje, irmãos. Sabedoria e conhecimento. Os homens, a humanidade, do qual nós fazemos parte, às vezes está preocupada em conseguir tantas coisas, mas não se preocupa em ter sabedoria e conhecimento. Não há sabedoria e conhecimento adquirido no banco da universidade, mas aquela adquirida junto ao nosso Pai, ao nosso Deus. Porque eu já falei para vocês que a sabedoria é um dom de Deus, é um atributo de Deus, só Ele detém sabedoria e dá a quem Ele quer. Então, inteligência é um conjunto de faculdades do ser humano. Todo ser humano nasce com inteligência. Aliás, até alguns animais, também têm inteligência. Às vezes nós nos deleitamos com sabedoria, com inteligência de um simples cão guia, um cachorro que guia cego, o seu entendimento, o seu conhecimento, Mas aquilo é inteligência, faculdade que ele nasce com aquilo. A sabedoria não. A sabedoria é um dom especial de Deus, Então o que acontece, irmãos? Quando nós pedimos as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, eu falei para vocês agora, Deus se agrada. Deus abençoou Salomão de tal maneira que jamais alguém foi tão sábio e tão rico quanto ele. Ele era tão sábio, irmãos, que uma vez uma rainha, chamada Rainha de Sabá, saiu da sua terra só porque ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ela quis ir lá pessoalmente testar a sabedoria de Salomão. Depois ela disse: tudo que eu ouvi está muito longe. A tua sabedoria está muito acima de tudo que eu ouvi falar na minha terra. Porque ele era sábio, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Capítulo 9, versículo 22 de 2 Crônicas, o autor escreve assim: assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. Que maravilha! Então, e o próprio Salomão, escrevendo em Eclesiastes 9,16, ele diz assim: então eu concluí, olha só o que Salomão escreve. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Assim, Salomão escrevendo, Eclesiastes 9,16. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força,
mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Sabedoria é melhor do que a força. Ser sábio é melhor do que ter um exército. Ser sábio é melhor do que ter um exército. Em versículo 13, já terminando esta palavra maravilhosa, diz que então Salomão, depois de receber essa dádiva de Deus, ele voltou então para sua casa, para Jerusalém, e iniciou seu grande reinado. E Salomão foi um grande rei. Infelizmente, o final do reinado de Salomão não foi de acordo com o que Deus havia planejado para ele, né? Mas não vamos estudar isso hoje, tá? O final do reinado de Salomão. Então, para a conclusão dessa palavra de hoje, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que pedir sabedoria a Deus é uma demonstração de sabedoria, né? Entendeu aí? Jogadilha? Pedir sabedoria a Deus é uma demonstração de ser sábio. Quando eu sou sábio, eu peço sabedoria a Deus. Que a palavra de Deus diz: se queres ser sábio, peça a Deus sabedoria. E em Jó capítulo 28, versículo 15, diz assim: sabedoria não se compra. Não tem onde comprar sabedoria, porque ela é uma dádiva. Ela é um presente de Deus, que Ele dá para aquele que Ele quer dar, aqueles que Ele quer dar, aqueles que o ama, aqueles que o serve, aqueles que o adora. Entendeu? Maravilha? Então, Jó diz: não se compra a sabedoria. Jó 28, 15. E no capítulo 1 do 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Então, o que o Paulo escreve? Paulo diz assim: porque nós, irmãos, nada trouxemos para este mundo, nem tão pouco podemos levar nada dele. Então nós temos que ter sabedoria para viver neste mundo, para administrar nossas vidas neste mundo em que nós estamos, porque não temos como nós viver sem compartilhar das coisas que estão aqui sobre a face da terra. Então, Paulo ainda nos ensina que devemos ter a sabedoria para viver contente com aquilo que nós temos. Não quer dizer que nós não temos direito de querer alguma coisa a mais na nossa vida, alguma melhoria para a nossa família. Sim, é um direito nosso. Porque a palavra de Deus diz, tem uma musiquinha muito antiga, né, que a gente canta, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo bem. Então, mas nós temos que estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque Paulo diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só. Então é isso aí, irmãos. Você está bem, tem saúde, tem o alimento, tem a roupa, tem o calçado. Então você deve estar contente, sem se desistir de buscar algo que possa melhorar a sua vida. Não, Ondina? Ondina Souza está chegando por aqui. Um abraço para você, minha amiga. Então, amados, esta palavra é fantástica. Então, Deus está falando com você assim como Ele falou para Salomão. Ele está dizendo: meu filho, pede-me o que tu queres que eu te dê. Você vai falar: mas eu não vou ouvir assim como Salomão ouviu. Você pode até não ouvir, mas se você tiver a sabedoria de Deus, o discernimento, você vai entender que Deus também está estendendo essa proposta a mim e a você. Deus está falando para mim nesta noite. Deus está falando para você esta noite: pede-me o que tu queres que eu te dê. Mas pede com sinceridade, pede com fé, pede com adoração, pede com reverência. Porque assim como está escrito lá que eu li em Tiago, às vezes nós pedimos, mas não sabemos pedir. Mas Deus está falando para mim e para você: pede-me o que tu queres que eu te dê. O que você está precisando hoje, amado? O que de urgente você precisa hoje na sua casa, na sua vida? Pense. E quando você pensar, peça a Deus. Mas peça com fé.
Porque a palavra de Deus, ela não é somente reservada a Salomão, mas também é extensiva a cada um de nós. Pede-me o que tu queres que eu te dê. Então fica esta palavra hoje para os nossos corações, amados. Fica esta palavra hoje. Deus está falando para mim. Deus está falando para você. Ele está dizendo para mim e para você: pede-me o que tu queres. Meu querido, Deus maravilhoso e poderoso, Ele não poderia limitar essa promessa somente a um homem, mas a sua promessa é para todos aqueles que o amam. Glória a Deus. Então tá bom, maravilha, maravilha mesmo. Então queremos agradecer a todos os amados irmãos que assistiram, né? Daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube, no canal Um Momento com a Palavra. Você pode acessar e assistir, né? Colocar no seu Smart TV, compartilhar. Ainda você acessando lá, você pode também lá, né, dar o seu ok, né, e se inscrever se não for inscrito. Né, Valci? Ô, Valci Alves da Silveira, ô glória, né? Maravilha, maravilha mesmo. Então tá bom, amados, estamos chegando ao final desta palavra de hoje, maravilhosa, né? Poliana Oliveira, obrigado, e Cleia, né? Todos que assistiram e todos tantos que irão assistir depois, né? Luciano, né? Agradecer a você, meu amado amigo. Então, que Deus abençoe cada um, tá? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade que nós tivemos de falar do amor de Deus, de compartilhar do amor de Deus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, Pai, pelas vidas dos meus irmãos, pela vida, Senhor, Deus Pai, das pessoas que assistiram, daqueles que irão assistir depois, pelo Facebook, pelo YouTube, que as suas casas, Deus, possam ser alcançadas com Tuas bênçãos. E que a Tua promessa, Senhor, seja extensiva a cada família. Que eu possa falar para cada um: pede-me o que Tu queres. Pai querido, ó Deus, Te louvamos e Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tá bom, meus amados, nós estamos chegando ao final desta palavra de hoje. Na próxima quinta, se Deus permitir, por vontade dele, nós estaremos aqui também, tá bom? Falando do amor de Deus, né, Marilza? Falando da palavra de Deus, levando a palavra para os nossos corações. Isto é maravilhoso. Bom, que o Deus de Israel, que o Deus poderoso, esteja com cada um dos meus amados irmãos, até a próxima quinta-feira, né, Delmácia? Esperamos vocês quinta-feira, se Deus permitir.